Boa tarde a todos. Vocês estão ouvindo? Primeiro agradecer ao Crefito, né, pelo convite dessa palestra. Agradecer ao Felipe por aceitar o meu convite de participar comigo da palestra sobre tecnologia assistiva. O Felipe é da empresa Stealth Bodyport e Quanto e representante da América Latina desses produtos, e a gente trabalha muito em parceria na indicação de alguns produtos. E aí foi a ideia de convidá-lo a participar dessa aula para a gente mostrar a troca que existe entre o terapeuta e a fábrica e os técnicos que entendem muito da prescrição, da indicação do produto, e essa soma, o tanto que ela é importante para um bom resultado final de funcionalidade. Então, obrigada, Felipe, obrigada às empresas por também permitir a participação dele. Então, o tema é tecnologia assistiva e suas aplicações na prescrição de equipamentos. Para a gente falar de tecnologia e de equipamento em si, acho que antes a gente precisa começar a voltar para um conceito, o conceito hoje de deficiência. O conceito de deficiência hoje é visto como um fenômeno construído que resulta de barreiras que estão presentes no ambiente. O que significa isso? Que a deficiência não está centrada no ambiente, não no sujeito. Antes a gente olhava que a pessoa tinha uma lesão medular, nível C5, ela tinha uma dificuldade para segurar um talher, você colocava uma tecnologia. Hoje a gente tem que pensar de uma outra forma, aonde é esse ambiente que esse sujeito vive, aonde ele come, e aí que eu vou para a adaptação, aí que eu vou para a função. Esse todo é visto de uma outra maneira. E aí quando você olha o ambiente que se torna acessível, que se torna funcional, e o uso da tecnologia favorece toda essa funcionalidade, é que a gente tem um conceito diferente da deficiência. E a Organização Mundial de Saúde considera a deficiência como resultado de uma interação entre a pessoa e o ambiente. Então, dentro desse contexto, a gente fala de tecnologia onde a OMS também diz que é qualquer produto, instrumento, equipamento ou tecnologia adaptada ou especialmente concebidos para melhorar a funcionalidade de uma pessoa com deficiência. Qual o objetivo da tecnologia assistiva no final? É trazer o quê? Independência, qualidade de vida e inclusão social. Esse é o foco da tecnologia assistiva. Ela tem categorias, né? Esses autores que eu estou citando são autores americanos de um livro de terapia, que é de um terapeuta ocupacional, que chama Tecnologia Assistiva, que é Cook e Polga, e é um conceito que eu uso na minha prática, e que ela classifica as categorias da tecnologia como auxílio para atividade de vida diária, comunicação suplementar alternativa, recursos de acessibilidade de computador, sistemas de controle de ambiente, projetos arquitetônicos para acessibilidade, órtese e prótese, adequação postural, auxílio de mobilidade, auxílio para cegos ou visão subnormal, auxílios para surdos e déficits auditivo e adaptações de veículos. Hoje a gente vai abordar nessa palestra mais um trabalho dentro da adequação postural. E aí, quando a gente fala da inclusão, quando a gente fala da tecnologia e dentro da adequação, a gente tem que sempre pensar que o sujeito, o paciente, o indivíduo com que a gente trabalha e trata, ele tem que estar incluso. Incluir é ter uma tecnologia que favoreça eu ir aos ambientes, eu ter lazer, eu ter produtividade, eu ter função, né? Então essas fotos para mostrar um pouco esses pacientes que são meus, o quanto que uma cadeira bem prescrita, bem otimizada dentro da função que ele precisa, independente da patologia e do nível, a gente tem que explorar o maior potencial que ele tem de funcionalidade. E aí a gente tem esses sujeitos inclusos, né, no ambiente, no lazer, na praia, na vida. Para falar de tecnologia assistiva, a gente precisa considerar alguns
princípios. O primeiro princípio que a gente tem que olhar é que a tecnologia, ela é centrada, os serviços de tecnologia tem que ser centrado no cliente e não na TA. Eu primeiro olho o sujeito para depois definir qual é a tecnologia que eu quero indicar para que ele use e se torne funcional. Eu vejo, às vezes, eu chego em casa de pacientes para avaliar. Eu acho que eu não sei se todo mundo me conhece, não sei se vocês viram o programa. Eu sou terapeuta ocupacional, formada na reabilitação física há 20 anos. E o meu trabalho é de reabilitação e o quanto a tecnologia também favorece essa performance desse paciente nas atividades, na vida. Então, quando você chega na casa do sujeito, ele tem às vezes uma cesta de todas as adaptações, quando você vai ver, para nenhuma daquelas serve, porque foi prescrito sem olhar o que realmente ele precisa, o que realmente funciona. Então a gente, quando pensa na tecnologia, a gente tem como profissional da área, né, de reabilitação, olhar isso, não é uma compra que vai fazer o indivíduo usar. Às vezes tem pacientes que compram coisas carérrimas e não é isso que faz o uso, e sim a boa indicação, o princípio centrado na pessoa e não na tecnologia. Outra questão dentro do princípio da tecnologia é a gente proporcionar um resultado. Quando você indica um produto, ele tem que ter um objetivo e esse objetivo tem que ser alcançado, né? Para quê? Esse resultado tem o quê? Proporcionar o quê? Participação nas atividades que ele deseja realizar. No caso, né, esses sujeitos são atletas, né, de corrida e eu preciso ter uma tecnologia que é a cadeira de rodas, dentro da capacidade, dentro do nível de lesão dele, dentro da função dele na própria corrida, para que eles tenham resultado de efetividade nessa atividade. Outro princípio é que a gente precisa sempre pensar na tecnologia baseada em evidências. O que é ser baseado em evidência, né, na prestação de serviço? Eu vou considerar um produto que, dentro da prática de evidência, o que você tem que ter? Você tem que ler pesquisas sobre aquilo, sobre esse assunto, você tem que ter uma experiência, uma expertise profissional para favorecer isso, uma evidência do cliente. Eu escuto, antes de mais nada, o meu paciente. Eu quero entender o que ele precisa, em que ambiente ele está inserido, quais são as necessidades. Eu tenho que entender ele e a evidência dele é uma coisa que eu vejo muitas vezes as pessoas deixarem passar. Eu tenho conhecimento e o sujeito, eu que digo o que ele precisa. Não, ele tem que participar ativamente do que ele precisa. Só ele sabe o que ele precisa. A gente tem que ser uma facilitadora nesse processo da tecnologia. E essa integração entre, né, a expertise profissional, a evidência do cliente, as pesquisas, é que a gente tem uma melhor decisão para a prática e para o princípio em evidências. Outro princípio que é fornecido de forma ética. O que é isso? A gente precisa entender que quando a gente trabalha com produto, e às vezes produtos de alto custo, né, a sua indicação tem que ser, de novo, para o cliente, para o sujeito, para a necessidade. E quando você trabalha com vendas, muitas vezes você quer comissão, né? Então a gente tem que tomar cuidado, principalmente enquanto terapeuta. Se a pessoa for de vendas, ok, é o objetivo dela. Mas enquanto terapeuta a gente precisa ter uma posição ética, clínica e dar a melhor tecnologia e não considerar o benefício que ela também possa me trazer para quem trabalha de uma forma com vendas também, né? Ou com, como chama? Tem uma taxa, se eu prescrevo aquilo eu ganho um X da empresa. Isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande no trabalho com tecnologia assistiva. E eu vejo isso no mercado acontecer com frequência, né, essa troca. Então esse é o primeiro passo ético que a gente tem que ter. Outra questão é que o serviço, dentro dos princípios, os serviços devem ser prestados de forma sustentável.
Também chego às vezes num paciente, eu tenho ele com várias almofadas, vários encostos, várias cadeiras, que nenhuma deu certo. O que faltou para aquilo dar certo, será? Teve uma avaliação bem feita? Teve uma indicação bem feita? Teve uma análise preparatória para isso? Muitas vezes não, né? Então, assim, não adianta você ter muitos equipamentos e que nenhum funciona. Então, isso é sustentabilidade. Você tem que indicar para que você não descarte produtos, né? Então, esse é um trabalho que vem e melhora dentro desses princípios, acontece desde que eu possa ter mais capacitação, mais educação, mais conhecimento de produto e mais conhecimento do sujeito e da funcionalidade para que essa composição ocorra de uma maneira eficiente. Outra questão, só um minutinho. Por favor. É a questão, dentro da Cooking Empolga, nesse conceito de tecnologia assistiva, existe um modelo, um método de trabalho. Qual é esse modelo que eu uso na minha prática clínica? É o modelo HAT Model. O que ele diz? É um modelo baseado na CIF, não sei se todo mundo sabe o que é CIF, Classificação Internacional de Funcionalidade e Capacidade de Saúde, onde a gente tem que pensar num sujeito e num modelo biopsicossocial. Eu não olho a doença, eu olho o todo, eu olho a atividade, eu olho a função, eu olho o ambiente e eu olho a questão da participação e das tecnologias. Esse modelo do HAT Model, ele se baseou nessa classificação. E o que define esse modelo? Que para a gente ter uma boa avaliação mais apropriada, né, na questão da tecnologia, a gente precisa olhar primeiro o ambiente, o contexto que esse indivíduo está inserido. E levar em consideração a interação entre o cliente, a atividade e o equipamento deve estar em harmonia para que essa funcionalidade ocorra. E como que a pessoa necessita e deseja que essa atividade seja facilitada para que ocorra um sucesso no uso do equipamento. Obrigada. E aí eu gosto dessa foto porque essa é uma cadeira motorizada que permite vários ajustes da postura, mas eu prescrevi já algumas. E o que acontece na prática? Se eu prescrever sem olhar onde esse indivíduo mora, onde ele vive, de que maneira ele acessa a casa dele com uma cadeira desse tamanho, desse peso, que ela tem uma base de 300 quilos, ele não vai ter função. E se ele também não tiver um carro que permita a entrada com a cadeira para mobilidade, para se locomover, para sair, para interagir no social, também não é uma boa aquisição de um produto de alto custo. Então, considerando no método HAT Model, a gente tem que olhar esse contexto, onde ele vive, numa casa acessível, que tem rampa, que ele entra e sai, onde está esse contexto todo? Até eu tenho pacientes que escolheram, apesar de não ter um carro acessível, ter uma cadeira dessa dentro de casa. Para quê? Para ter mobilidade dentro de casa, na postura, ter conforto, ter alívio de pressão, mas é uma escolha, ele precisa saber quais são os pontos positivos e negativos de um equipamento antes da aquisição. E esse é o nosso papel. Também dentro desse mundo da tecnologia assistiva, a gente não tem nada perfeito e nada que realmente se encaixe. A gente tem que ter ver sempre numa balança com o paciente o lado positivo e o negativo de cada tecnologia. Né? Que às vezes eu posso ter esse equipamento que me dá toda essa mobilidade, mas não me permite, se eu não tiver um carro, sair dentro de uma van para ir para os lugares. Então, assim, são escolhas e as escolhas são individuais, não são do terapeuta, nem do técnico, nem da loja. A escolha é do sujeito. Então, a gente pensa sempre no que ele deseja e o nosso papel, com o entendimento da prática clínica e da prescrição e dos equipamentos, a gente consegue dar os prós e os contras de cada item. E agora o Felipe vai falar. Eu preciso desse negócio. Não, você pode ficar, o meu tá por aqui. O meu não sei onde foi parar. Então, boa tarde.
Eu sou português, portanto perdoa-me o meu brasileiro. Eu vou tentar falar devagar para que se entenda bem aquilo que eu quero dizer. Como a terapeuta Érica estava a dizer, acho que a avaliação é extremamente importante e a equipa que faz a avaliação é ainda mais importante. Por isso é que nós gostamos de dizer que sempre que fazemos uma avaliação existe uma equipa multidisciplinária ou multiprofissional que engloba várias pessoas, vários profissionais, ok? E obviamente os pais ou os cuidadores do paciente estão lá, o próprio paciente está lá, o técnico da casa que está lá, às vezes o fabricante do produto está lá também, um terapeuta físico, um terapeuta ocupacional, um fono tem que estar lá, um médico fisiatra tem que estar lá, enfim, há uma equipa muito grande e toda essa equipa vai aportar algo para que a prescrição que nós tenhamos que fazer seja o mais correta possível para não haver desperdícios. Porque o problema dos produtos não é que os produtos sejam caros, os produtos são às vezes mal utilizados, como outra vez a terapeuta Érica estava a dizer. Nós não temos maus produtos, nós temos maus usos de um produto, ok? O produto às vezes foi desenvolvido com uma determinada intenção e às vezes quando nós vemos que um produto funciona com um paciente A, julgamos que funciona com o paciente B, C, D, E, F e não é assim, ok? Todos nós somos indivíduos diferentes uns dos outros, todos nós temos necessidades diferentes. Eu até posso ter uma patologia igual, mas as minhas necessidades vão ser certamente diferentes, então é nesse sentido que esta equipa tem que entrar em funcionamento e ajudar na prescrição, ok? Como nós falamos no início, nós vamos abordar esta aula mais no sentido da cadeira de rodas e da adaptação postural, ok? Portanto, uma das coisas que nós temos que ter muito cuidado quando estamos a fazer a avaliação é ter um historial clínico do meu paciente, ok? É importante eu saber o que é que eu estou à procura em termos clínicos, em termos de adequação postural, para buscar a simetria, porque nós todos funcionamos no meio da simetria, não é? Eu tenho tudo na minha vida é simétrico. Para vos dar um exemplo, eu tenho a minha casa, tenho a minha televisão à frente, não é? E se eu tenho 2 livros, eu não tenho os 2 livros ao lado esquerdo da televisão ou ao lado direito, eu tenho um livro de cada lado. Se eu tiver os 2 livros do lado esquerdo, vai-me fazer confusão. Okay? Portanto, nós todos procuramos a simetria em tudo aquilo que fazemos. Portanto, a simetria é importante, ver que tipo de problemas médicos o meu paciente tem, não é? Tem que acomodar para isso. Prevenir os problemas secundários, enfim, tudo aquilo que pode originar de uma má prescrição. Além de eu estar a gastar dinheiro extra, que eventualmente poderia não gastar, eu posso também estar a criar mais problemas para o meu paciente. Então se o meu paciente já tinha um problema, agora vai ter 2. Né? Portanto, eu tenho que ter cuidado com isso também. E obviamente que o objetivo final de qualquer adequação postural é promover a função. Okay? E a função aqui não é só o paciente ou o atleta que joga basquetebol em cadeira de rodas. Não. Função aqui pode ser simplesmente função respiratória. Eu posso ter um paciente que respira mal, porque está mal posicionado na cadeira, e o meu objetivo, porque ele nunca vai jogar basquete, é fazer com que ele respire melhor e que evite problemas respiratórios e todos os problemas que aí vêm, ok? Portanto, função é uma coisa muito tenue, ou seja, muito importante, não é só quem faz jogos com cadeiras de basquetebol, ok? Ou quem joga rugby, ou corre, enfim, tudo isso. Então, nesta equipa multidisciplinária também, uma das coisas que nós fazemos é considerar as tais considerações funcionais. A Érica também falou um pouquinho disto. Portanto, eu vou tentar aumentar o controle motor do meu paciente, aumentar a independência, aumentar a comunicação, aumentar a mobilidade. Se ele trabalha, fazer com que o seu trabalho seja mais fácil, a chegar ao trabalho também mais fácil, enfim, tudo isto são as considerações funcionais que eu tenho que fazer numa perspectiva global ao meu paciente e depois tentar com que a avaliação que seja feita seja para promover e para aumentar essa funcionalidade que estamos buscando. Okay? Óbvio que também as considerações pessoais e sociais são muito importantes. Okay? A maneira como eu vejo um paciente e o paciente se vê a ele próprio é extremamente importante. Portanto, o aspecto social, ele poder sair, por exemplo, bem arranjado, numa cadeira boa, para ir beber, para ir tomar um copo, não sei se vocês dizem assim, tomar uma bebida com os amigos ou um bar, ok? Ou ir jantar fora, é extremamente importante, ok? Eu dar-lhe essa possibilidade. Portanto, essas considerações pessoais e sociais são extremamente importantes e isto, como a terapeuta Érica estava a dizer, tudo isto é o meu paciente que vai determinar o que é que quer e até onde é que quer ir e até onde é que pode ir na sua vida. Ok?
Outra vez, tudo de volta do paciente. Portanto, o paciente tem que definir exatamente aquilo que quer. Nós somos os clínicos, os técnicos, mas, outra vez, como a Érica estava a dizer, a opinião do paciente e aquilo que o paciente está à espera de nós é extremamente importante. Portanto, os objetivos de uma avaliação deste género, de adequação postural e de mobilidade, é extremamente importante que o paciente, logo de início, seja capaz de dizer exatamente aquilo que está à espera de ter desta prescrição ou desta ajuda técnica, ok? Porque se os objetivos deles são diferentes para cima ou para baixo dos nossos, como técnicos ou como clínicos, nunca vai haver aqui uma boa comunicação e aí vai sempre originar problemas, ok? Portanto, é importante ter este feedback do nosso paciente para sabermos exatamente aquilo que ele está à espera. Ok? Portanto, cada vez que nós temos esta equipa, o que nós temos que fazer, obviamente, é um monte de perguntas, desde aquilo que a Érica estava a dizer, por exemplo, onde é que ele vive, se trabalha, se vai para a escola, se tem transporte para ir para a escola, por exemplo, se tem transporte para ir para o trabalho, como é que está adaptado o local de trabalho, por exemplo, em Portugal, nós temos vários departamentos, vamos chamar-lhe assim, ministérios do governo, que tratam de coisas diferentes. Uma coisa é a parte da saúde, outra coisa é a parte da segurança social, em que o governo paga uma prescrição, uma ajuda técnica. Outra coisa, por exemplo, é o centro de emprego e a adaptação ou a reintegração da pessoa com a deficiência no mercado de trabalho, por exemplo. Tenho aqui um colega de Portugal que é perito nesse tipo de integração, deste tipo de trabalho, que é o trabalho com o centro de emprego e a adaptação das ajudas técnicas para a função em termos profissionais. Portanto, isso é importante e faz parte do rol de perguntas que nós temos que fazer, que são centenas, se quisermos. Ok? Uma das coisas muito importantes também é nós sermos capazes de olhar aquilo que ele tem neste momento, porque às vezes nós sabemos que nós temos que ir melhorando a ajuda técnica que cada paciente tem, ok? Mas muitas vezes não olhamos para aquilo que ele está a usar hoje. Eu só sei que ele quer algo novo, mas tenho que ter cuidado, tenho que tentar perceber se aquilo que ele está a usar hoje é funcional, se está a trabalhar, ou se não, se tem problemas, quais são os problemas que este equipamento que ele tem hoje me trouxe, ou lhe trouxe a ele. Porque isso vai-me ajudar a definir melhor a próxima escolha do equipamento para ele. Ok? Outra vez, os objetivos do cliente ou do paciente. É extremamente importante sabermos exatamente o que é que ele quer fazer, ok? Se é um atleta, se é uma criança, por exemplo, com paralisia cerebral que simplesmente necessita de respirar melhor, está bem posicionado, ou porque tem uma escária, enfim, tudo isto faz parte daquilo que nós temos que saber que o nosso paciente quer e não está a conseguir realizar, ok? São das perguntas extremamente importantes para fazer e, obviamente, como já falámos várias vezes, aonde é que a atividade está a ser desenvolvida. A Érica levantou uma questão extremamente importante, que tem a ver com o tamanho, por exemplo, das cadeiras de rodas elétricas ou das cadeiras motorizadas que vocês usam aqui, ou que nós usamos em todo lado, e que são extremamente pesadas. Portanto, se eu não tiver maneira de a transportar, ou se a autonomia da cadeira não me permitir sair sozinho de casa, ir para o meu local de trabalho ou ir para a minha escola, essa cadeira não vai servir de muito. Okay? Independentemente de ter custado 10, 20, 30, 40, 50 mil dólares. Não interessa, se eu não a posso usar. Okay? Um produto só é caro quando eu não consigo usar esse produto. Se eu consigo usar esse produto e esse produto me dá independência, não é caro. Okay? Pode custar muito dinheiro, que são duas coisas diferentes. Okay? Então, nesse sentido, obviamente, temos que explorar quais são as soluções e os recursos que temos ao nosso dispor para poder fazer um bom trabalho. Depois temos a seleção dos dispositivos, não é? Como vocês sabem, existem muitos produtos disponíveis para nós. Okay? Nem tudo o que é mais caro é melhor e nem tudo o que é mais barato é pior. Portanto, nós temos que ser capazes, depois de fazermos esta nossa avaliação, de determinar aquilo que é bom o suficiente para o meu paciente. Eu sei que nunca, como a Érica disse várias vezes também, eu posso até procurar a perfeição, mas nunca lá vou chegar. Eu nunca vou ter um produto que me resolva todos os problemas de uma vez do paciente, ok? E depois tenho outra coisa, eu estou a pedir a um só produto que me faça variadíssimas coisas durante o dia.
ok? Vamos falar da cadeira de rodas com uma adequação postural. Eu estou a pedir a esse pacote de produtos, que é a cadeira de rodas, com a adequação postural, que é uma almofada, um encosto, um apoio de cabeça, enfim, um cinturão, tudo isso, que me faça várias coisas ou que me proponha, que me ajude a que o meu paciente funcione a diferentes coisas durante o dia. Por exemplo, eu peço a um sistema que seja ativo e passivo ao mesmo tempo. O que é que eu quero dizer com isto? Que me ajude o meu paciente a funcionar, que seja funcional, por exemplo, para ele ir de casa, apanhar o transporte público e ir para o trabalho, ele tem que estar ativo na sua cadeira de rodas, mas também ao mesmo tempo que o ajude a descansar quando ele precisa descansar. Todos nós fazemos isso durante o dia, não é? Eu tenho momentos de atividade e de função, muita função, e tenho momentos de descanso. Eu não estou ativo durante 12 horas, eu estou ativo durante 1 hora. Aliás, eu passo mais tempo a descansar do que em função ativa. Okay? E isto é importante, porque nós temos consciência que estamos a pedir a um só produto que faça tudo. Portanto, nunca vai acontecer isso. Vamos ter sempre problemas. Portanto, nós temos que sempre julgar, pôr na balança aquilo que eu tenho mais necessidade. Okay? Os períodos de função são mais importantes para o meu paciente ou são os períodos de relaxamento ou de descanso? Então aí isso vai interferir na escolha da almofada, do encosto, da cadeira de rodas, enfim, tudo isso está interrelacionado. Okay? São perguntas que nós temos que fazer desde o início para entender bem o que é que nós queremos. Okay? Uma coisa super importante também é o nosso trabalho nunca termina. Okay? E eu não estou a exagerar. O nosso trabalho literalmente nunca termina. E eu não posso simplesmente ter uma equipa fenomenal a fazer uma prescrição de uma adequação postural ou uma cadeira de rodas. Mas não posso pensar que o meu trabalho está feito quando entrego a cadeira e viro as costas e me vou embora. Ok? Isso nunca vai acontecer. E se pensarmos isso, não somos bons profissionais. Okay? O nosso trabalho nunca acaba com o meu paciente. Eu entrego o produto, eu tenho primeiramente entender que eu tenho que adaptar, porque os produtos não vêm adaptados de fábrica para o meu paciente. Okay? Cada paciente é um paciente diferente, com necessidades diferentes e nós temos que entender isso. Portanto, eu faço a prescrição através da tal equipa multidisciplinária. Quando o produto vem, eu tenho sempre como técnico que chegar ao meu paciente e ir adaptá-lo ao seu entorno, ao seu meio ambiente e às suas necessidades, sempre, ok? Isso não há volta a dar-lhe. E depois, muito importante também, que às vezes nos esquecemos, tem a ver com o treinamento. O meu paciente, por muito funcional que seja, ou por muito inteligente que seja, não está treinado, porque não nasceu com um treino. Se faz-me lembrar, vocês já viram o filme Matrix? Não é? Que a gente mete um programa para o personagem aprender a conduzir um helicóptero, por exemplo. Os nossos pacientes não são assim, não é? Eu não posso simplesmente programar algo no meu paciente, agora vais saber como é que se conduz uma cadeira de rodas elétrica, agora vais saber como é que se conduz uma Scooter, ou por aí, não é? Portanto, eu tenho que entender que o meu paciente necessita de tempo, necessita de ajuda para passar todos estes passos de aprendizagem, porque ninguém nasce ensinado, ok? E, como eu dizia, o nosso trabalho nunca está feito. Nós temos sempre que fazer uma reavaliação periódica, sempre. Há coisas que mudam, ok? Há coisas que precisam de ser reajustadas. O meu paciente, se Deus quiser e se eu tiver feito um bom trabalho, vai melhorar a sua condição física, ok? Em muitos dos casos isso acontece. Então a sua postura sentada na adequação postural vai mudar. Portanto, aquilo que ele precisava antes já não é o mesmo passado 6 meses ou passado 7 meses, ok? O sistema precisa ser reajustado à nova realidade dele. Portanto, esta reavaliação tem que ser, é fundamental em todo o nosso trabalho, ok? Aliás, nós temos aqui alguns pacientes que a Erika vai falar também de um paciente em particular que se nota precisamente este trabalho que foi feito durante 2 ou 3 anos, em que se foi mudando os produtos, porque as necessidades dele foram mudando. E é aqui que entra, enfim, o tema da aula, que é a parceria clínico-técnica. Portanto, a parte clínica não vive sem a parte técnica e a parte técnica não vive sem a parte clínica, ok? E há bons e maus profissionais em ambas as partes. Portanto, aquilo que nós temos de ter a certeza é que há responsabilidades na parte clínica em fazer uma boa avaliação, ok? E há responsabilidade na parte técnica em executar aquilo que a parte clínica pensou, ok? Portanto, a formação
de um técnico, por exemplo, é extremamente importante. Porquê? Porque na linguagem que nós todos usamos, a linguagem tem que ser igual, o idioma tem que ser igual. Eu tenho que entender o que é que um médico está a falar quando diz que, por exemplo, tenho um paciente com tónico assimétrico do pescoço. Eu tenho que saber o que é que isso significa, porque isso vai determinar que tipo de adequação postural, que tipo de cadeira, que tipo de apoio de cabeça, por exemplo, eu vou usar para este paciente em questão. Se eu não entender esta linguagem, nunca vou conseguir oferecer uma boa ajuda para esta avaliação, ok? Foi um pouco aqui este primeiro caso que eu vou deixar a Érica apresentar-vos. Esse é um paciente meu, que ele começou comigo em 2014, mas ele teve um TCE, um trauma de crânio, por queda de paraquedas. Em 2012, nos Estados Unidos, e eu só fui avaliá-lo pela primeira vez em 2014, tanto para o processo terapêutico como para a parte da prescrição e indicação de tecnologia assistiva. Essa é a primeira entrega do produto em 2016, é uma cadeira que possui um sistema de tilt móvel, uma almofada que a gente chama de híbrida, que é gel e espuma, um encosto moldado e com possibilidade de angulações e um apoio de cabeça também com regulagem para melhor postura. É um paciente que precisa muito, ele não tem controle nenhum do corpo nem da cabeça, uma alteração visual, não fala, e então é um paciente com muito comprometimento motor e que a queixa da família era o controle da cabeça. Esse foi o pedido: Érica, eu preciso que meu filho, apesar de todas essas condições, ele possa enxergar, ele possa interagir, ele possa participar melhor nas atividades da casa, até de conversar com a gente. Talvez ele esteja entendendo alguma coisa e a gente não consegue nem que ele olhe para a gente. Então, o primeiro passo, eu não podia só olhar. O apoio de cabeça era uma consequência do todo do sentar, né? Para que você tenha um paciente que, sem nenhuma condições de controle motor da cervical, um item muito importante numa cadeira, além de todo o adequar do assento imposto, é o tilt móvel, porque eu consigo regular esse controle a favor e contra a gravidade, e além de um suporte que permitiu mais tempo sentado na cadeira, sustentando essa cabeça. Isso foi o primeiro momento. Isso ainda em 2016, esse apoio chama I2I da empresa da Stealth, e aí por isso a parceria com o Felipe, porque é um representante dessa empresa, e na prescrição eu precisei de muito suporte dele para me ajudar, se a minha ideia, se o meu conceito do produto estava certo e se que ajustes eu teria que fazer mínimos para conseguir uma melhora nessa junção desse todo, para que ele tivesse conforto e melhor interação. Foi passando o tempo, né? E aí, não sei se vocês percebem na foto de 2017, o paciente tem uma hiperextensão da cervical em cima do suporte, e aí, de novo, a queixa, né? Antes ele não tinha nenhuma reação, era plégico, e agora ele está começando a fazer um reflexo na extensão. E como que a gente vai controlar isso para que ele continue olhando, para que a gente consiga trabalhar ele naquele sistema de computador que chama TOB-AI, para ver o que ele está entendendo, como que ele se comunica com o mundo, né? Ninguém conseguia uma tentativa de comunicação do piscar, e aí a gente foi tentando melhorar essa postura na cabeça para tentar usar esse sistema de comunicação. Sim, se vocês repararem, peço desculpa por... eu não consigo ouvir bem, porque estou com falta dos assustadores. Você quer esse? Obrigado. Se vocês repararem, a condição do Tomás, eu não sei se tu falaste nisso ou não, mas a condição do Tomás foi evoluindo para melhor, né? Se virmos a primeira imagem, a quantidade de tilt que ele tem aqui é substancialmente maior do que depois... Uhul! Portanto, aqui também temos um tilt grande, né? E aqui já temos um tilt bem mais pequeno, né? Portanto, nesse sentido, o aparelho, o apoio de cabeça neste caso, fez a sua função.
ok? Mas chegou uma altura que já estava a fazer mais mal que bem. Okay? A partir deste momento em que ele ganha algum controle e que vai evoluindo na sua condição, já não precisamos de um apoio de cabeça deste género, já podemos substituir por outro que seja mais, não necessariamente mais simples, okay? Mas que tenha outros atributos, okay? Que é aquilo que nós vamos ver a seguir, que foi aquilo que nós fizemos. Isso foi em 2018, onde a gente começou a ver então essa necessidade de sustentar mais. Ele começa a ter essa extensão, mas a gente queria algo que ajudasse ele a sustentar mais a cabeça e tirasse um pouco do tilt para que ele conseguisse olhar um computador. E aí, conversando com o Felipe, vendo os produtos, acabei mudando a indicação desse outro modelo que tem uma função mais ativa. O usuário tem mais suporte para conseguir manter esse controle da cabeça e começar controle no olho no sistema de comunicação. Outra coisa que aconteceu nesse processo, toda vez que o Felipe está no Brasil e pode fazer treinamento dos produtos, eu acabo pedindo para ele me ajudar na reavaliação. E sempre teve ajustes, desde acho que a gente precisa melhorar, pôr um pouco mais o encosto dele para cima, o cinto numa outra posição para dar mais suporte na cabeça. Então essa soma funcionou muito nesse caso. E agora, essa semana, ele passou de novo em reavaliação com a gente, tinha muita queixa, porque é um equipamento que precisa de muitos ajustes e esse paciente, no caso, tem vários enfermeiros, então é muito difícil você controlar que esse ajuste permaneça, então eu estou sempre revendo e à medida que eu posso, com a parceria da técnica, né, do Felipe no caso, eu consigo rever o produto. Então dessa vez de novo, nós alteramos todos os ajustes, nós conseguimos aumentar um pouco mais o encosto. Então tudo isso foi trabalhado em parceria, com dicas, com novas avaliações. Eu gosto sempre de dizer que pouco às vezes é mais. Ou seja, quanto menos produtos nós usamos, às vezes em alguns pacientes, melhor. Eu não tenho necessidade de usar muita coisa no meu paciente para o controlar. Okay? Temos casos que são completamente o oposto. Quanto mais coisas eu uso, melhor consigo controlar. E eu tenho um caso assim que vou mostrar. Mas de uma maneira geral, pouco é mais, ou menos é mais. E outra coisa que eu gosto também neste apoio de cabeça relativamente ao outro, para o Tomás em particular, é que eu vejo mais Tomás. E isto é importante, que é o aspecto visual. Eu vejo mais do paciente e menos uma coisa monstruosa que ele tinha à volta da cabeça, à volta do pescoço. Okay? Só um minuto. E outra coisa que aconteceu depois do uso desse produto foi que a fono e a neuropsicóloga trabalham com ele e acabam, não sei quem conhece o Tobii Eye, ele tem uma forma de rastrear aonde que vai a visão. E elas têm um estudo comparativo da melhora depois de maior sustentação, maior controle da cabeça, o quanto que ele conseguiu coordenar e começar a buscar as escolhas com o programa de comunicação. Isso foi muito importante. Então, assim, é um trabalho de equipe, conjunto, e que é isso que a gente está querendo mostrar. Aí deu. Então esse é o outro, só para vocês verem de outro ângulo, né, o posicionamento da cabeça e quantos ajustes precisam e é difícil manter isso o tempo inteiro bem ajustado, né? No início eu tinha que dar, toda semana eu recebia uma ligação da mãe, o apoio saiu do lugar. Depois esse trabalho foi feito de treinamento com a equipe. A gente faz vídeos porque assim, toda vez a gente fala, se ele não estiver bem sentado, se o quadril dele não estiver bem posicionado, se o cinto não estiver bem travado da pelve, estabilizando a pelve, o resto se perde. Então, toda vez a gente começa no mesmo ponto, e dessa vez com o trabalho junto com o Felipe, a mesma coisa. Olha, vocês têm que travar o quadril, para depois o tronco, para depois a cabeça ficar apoiada. Então, assim, isso também foi legal, que o que eu falei esse tempo todo, ele vem e repete, frisa, isso é importante. Ela está me perguntando se eu que vou à casa do paciente. Eu tenho um consultório, mas também vou à casa. Depende nesse momento eles foram depende da situação eu vou, ou se não no Aliás, consultório. isso é uma boa pergunta, desculpa que te interrompa, Érica, isso é uma extremamente boa pergunta. A pergunta foi, não sei se vocês ouviram, mas era se a avaliação é feita em casa do paciente ou no consultório, ou na loja, ou enfim. Nós em Portugal deslocámos-nos
ou ao hospital, onde estão os profissionais, ou às clínicas, ou à casa do paciente. Aliás, em algum momento da avaliação, uma visita à casa do paciente é imperativa. É, importantíssimo. Okay? Portanto, fazer com que o paciente venha a uma loja funciona, mas tem as suas limitações porque não vemos tudo, não é? E não conseguimos ver tudo. E os pacientes que eu não consigo ir, por exemplo, eu tenho paciente às vezes de fora de São Paulo, que eu peço para a mãe, para a família mandar foto, vídeo, porque é uma forma da gente ter um pouco da visão desse todo, né? Que só tudo isso a gente consegue ver com os filmes. Isso é uma tecnologia que a gente tem hoje, todo mundo tem e facilita. Ou até depois que o paciente vai embora e eu preciso reavaliar, eu peço foto, vídeo, eu consigo também acompanhar e falar, não, temos que voltar aqui para rever. Então, é um trabalho que nunca acaba mesmo. E é importante vocês entenderem, todas estas mudanças que nós fizemos nos apoios de cabeça obedecem a um princípio de avaliação. E eu vou-vos mostrar só algumas das coisas. Eu faço formação também, não só do produto, mas clínica. E isto são umas das imagens que eu tirei da minha formação para explicar um pouquinho aquilo que nós tentamos decorar quando usamos ou quando tentamos buscar este apoio de cabeça e os princípios que nós usamos. Okay? Há um princípio muito comum que nós chamamos de 3 pontos de controle. Quando eu tenho uma escoliose num paciente, em que eu uso 3 pontos, okay, para corrigir esta escoliose, basicamente sempre que eu tenho uma curva em C, eu posso usar este sistema, digamos, de controle. Mas este sistema pode ser usado em qualquer parte do meu corpo, para qualquer movimento e ou deformidade que eu tenha. Portanto, sempre que eu consigo identificar uma curva em C, que é este caso e é este também, eu uso o sistema, o princípio dos 3 pontos de controle, não necessariamente com o mesmo produto. Vou mudando os produtos, ok? Esta imagem que vem a seguir ilustra bem isso, ok? Portanto, outra vez, eu tenho uma curva em C, aqui aplicado, eu consigo identificar a curva em C e uso os 3 pontos de controle para tentar corrigir esta curva em C. Obviamente, porque a cabeça é muito importante. A cabeça é muito importante porque é a primeira coisa que nós vemos quando eu estou a ver alguém numa cadeira de rodas, ok? E é muito difícil chegar aí e conseguir fazer um bom posicionamento da cabeça. Existem várias coisas que nós temos que fazer antes de chegarmos a tentar sequer tocar na cabeça. Estabilizar a pelvis, o tronco, as pernas, os membros superiores, tudo isso vai interferir com aquilo que eu tenho na cabeça, como eu vejo a minha cabeça, ok? O meu objetivo principal é que a cabeça do meu paciente esteja na linha média dele, porque é aqui que eu funciono. Eu não funciono aqui, eu funciono aqui. Esta é a linha média. Todos nós, vocês também, a linha média é o ponto focal das nossas vidas. É aqui, eu aqui consigo, por isso é que o volante do meu carro está aqui, não está aqui. Ok? Portanto, agora vamos transportar isto para uma cadeira de rodas. Quando eu tenho um joystick de uma cadeira que está aqui, é anti-intuitivo, não é intuitivo para mim isto. Intuitivo para mim é eu ter algo aqui. Se eu depois consigo conduzir a cadeira aqui ou não, isso é outra questão. Né? Temos que fazer várias coisas e existem muitos produtos que me permitem ir mudando estas configurações de onde eu controlo a cadeira e tudo mais, para depois ir adaptando a cada um dos meus pacientes. Bem, então agora quero-vos mostrar 10 minutos. 10? Já estamos a terminar. Queria-vos mostrar, este é um paciente meu da Colômbia, por exemplo, e só vos queria mostrar um antes e depois de uma avaliação que eu fiz em Bogotá, em Cali, de um paciente que estava sentado numa cadeira de conforto quando eu cheguei, ok? E vejam como é que ele está sentado, vejam a posição dos membros superiores, dos membros inferiores, da cabeça, e depois de devidamente ajustado e sentado, agora está a funcionar bem demais. Okay. E depois de bem posicionado, bem centrado, bem estabilizado a pelvis, que é a chave para tudo o que nós fazemos, ok? Vejam como a cabeça está na linha média, os membros superiores ganharam controle, portanto, a postura dele mudou completamente. Está muito mais ativo, muito mais comunicativo, ok? Isso tem a ver com a avaliação que nós fizemos, em conjunto, obviamente, com a tal equipa multidisciplinar que nós estamos a falar. O terapeuta ocupacional tem que estar lá, obviamente, o terapeuta físico tem que estar lá, obviamente, o fono tem que estar lá, enfim, tudo isto tem que aportar alguma coisa nesta avaliação que nós fazemos, ok? E agora vou-vos mostrar, para mim, o caso mais interessante de Portugal. Este jovem chama-se Francisco, é um paralítico cerebral, ok? Que está na faculdade, extremamente inteligente,
E isto era assim que ele conduzia a cadeira. São 2 vídeos, antes e depois, que eu vos vou mostrar. Eu quero que vocês vejam um esforço que ele faz para conduzir a sua cadeira. No tipo de terreno, vejam o terreno que tem, as vibrações que se produzem ali, a dificuldade que ele tem para conduzir a cadeira. Obviamente que este sistema e esta cadeira já está pequena para o tamanho dele, não é? Portanto, isto já, só em termos de tamanho já tínhamos que reajustar a cadeira. Mas vejam bem tudo aquilo que estava feito, o esforço que ele faz para conseguir, digamos, controlar o seu corpo para poder empurrar a cadeira. E este aqui é um vídeo ainda mais chocante, na minha opinião, em que estamos a tentar falar com ele, tentar perceber quais são os movimentos na posição de descanso e vermos toda a quantidade de espasticidade que ele demonstra aqui e o esforço que ele tem, que ele faz para controlar estes movimentos. E a maior parte das vezes não o consegue controlar, não é? Então o que é que nós fizemos? Em conjunto, outra vez, com a tal equipa multidisciplinar que nós estamos a falar, fizemos primeiramente uma avaliação da adequação postural. O problema dele era mobilidade. Okay? Ele chegou até nós dizendo: eu quero ir para a faculdade, ou estou na faculdade, e preciso de algo que me ajude a chegar lá mais facilmente, okay? E a ser mais produtivo. A primeira coisa que nós fizemos foi, ok, antes de tocar sequer na base de mobilidade, nós vamos fazer uma avaliação de adequação postural. Vamos ver o que é que, se eu te controlar estes movimentos, ou conseguir controlar estes movimentos, o que é que te sobra no teu corpo para tu poderes manobrar uma cadeira, ok? Portanto, ele começou a manobrar a cadeira de uma maneira completamente diferente do que estava antes. Tá pirotécnico assim. Aí dentro desse trabalho que a gente mostrou um pouco, né, finalizando, a RESNA, né, que é a Associação Norte-Americana de Engenharia da Reabilitação de Tecnologia Assistiva, ela diz que a melhor prática, para ter uma melhor prática nessa questão dos serviços de adequação, cadeira de rodas, a avaliação precisa ser por um profissional experiente e treinado, que tem que ser face a face ao sujeito, tem que ter história médica do indivíduo, a avaliação das habilidades físicas e necessidades, as capacidades e necessidades funcionais, o assento e o posicionamento das capacidades e necessidades, a acessibilidade da casa, os dispositivos auxiliares altamente utilizados, né, que às vezes é a cadeira mais o carro, mais a muleta, mais tudo que envolve, e as considerações ambientais. Então acho que a gente trouxe um pouco de cada item desse na nossa apresentação. E aí a gente gostaria de agradecer ao convite, esperamos ter colaborado com isso e agradecer ao Felipe por ter vindo participar da minha aula. Obrigada. Obrigado, espero ter gostado. Obrigado.